Estamos de volta, aqui são 13h30 agora, 13h30, nós seguimos aqui com a nossa Voz do Povão e você segue participando com a gente no WhatsApp 3421-3358. Gente, recentemente a guerra da Ucrânia completou um ano e fez com que mais de 8 milhões de pessoas buscassem refúgio na Europa após a invasão da Rússia ao país, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. Os países europeus se tornaram um local para buscar segurança, mas também uma rota de fuga a quem precisa fugir da guerra. Esse é o caso da professora e pesquisadora Svitlana Krevorutko, que saiu da Ucrânia no ano passado e hoje trabalha como pesquisadora convidada da Unicentro aqui em Irati, sendo bolsista da Fundação Araucária, que auxilia refugiados ucranianos a continuar as suas pesquisas aqui no país. A Rádio Najuá conversou com a professora para conhecer como está sendo essa adaptação e como foi a saída dela da Ucrânia para o Brasil. O professor Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos, do Departamento de Matemática da Unicentro, auxiliou na tradução das respostas. Na Ucrânia, Svitlana era professora de filologia da Universidade Pedagógica Nacional de Kharkiv H. Skrovoroda, onde já possui conexões com professores e pesquisadores da Unicentro por meio de palestras e eventos. Em 2020, durante a pandemia, os alunos brasileiros tiveram a oportunidade de participar de seminários com a professora. Essa relação se estreitou após a invasão em 2022, quando um grupo começou a se mobilizar para auxiliar pesquisadores ucranianos a continuarem com seus trabalhos, conforme comenta o professor Clodogil. Começaram a mobilização de um comitê e envolveram a Fundação Araucária, e a Fundação Araucária disponibilizou recursos para um projeto de acolhimento de pesquisadores ucranianos aqui no Brasil, para que essa situação de guerra não afetasse o trabalho científico, que é um trabalho que precisa de uma continuidade, precisa de tranquilidade, precisa de condições ideais para se trabalhar, né? E aí foi por conta disso que aí eu repassei para ela esse edital do projeto. Aí coloquei para vários colegas dela, ela divulgou entre os colegas e ela pessoalmente disse: eu vou para o Brasil. E a partir disso, né, nós começamos as tratativas, né, para trazê-la até o Brasil. O processo para trazer Svitlana para o Brasil durou 6 meses, até que a professora começasse a viagem. Era arriscada por causa dos bombardeios, mas em outubro de 2022, ela saiu de sua cidade para ir até a Polônia, de onde seguiria o caminho. O trajeto era difícil. Por ser longo, havia o risco de algum ataque no caminho que estava sendo feito todo de trem. O impacto foi maior quando chegou na capital do país, que estava deserta, segundo relatou o professor Clodogil. І якраз коли я їхала, це було в жовтні. І в жовтні дуже була небезпечна ситуація, весь час обстрілювали. І це просто Київ було неживим тоді містом. Там просто весь час вони перебували в стані військових тривог. Havia o risco de sofrer algum tipo de ataque no meio do caminho, né? E mesmo em Kiev, né, que a segurança não era completa, a cidade, como ela falou, ela chegou numa cidade sem vida, né? Kiev é uma cidade pujante, com 3 milhões de habitantes. Chegando na Polônia, ela seguiu para a Itália, de onde veio para o Brasil. І потім уже із Варшави я їхала на літаках. Квитки мені запропонували із фонду Арукарія, вони про це попіклувалися, і вони купили 3 авіаквитки із Варшави до Мілану, із Мілану до Сан-Паулу і з Сан-Паулу до Курітіби. O percurso daí de Varsóvia até o Brasil foi feito daí por via aérea, né? Ela viajou de avião. Essas passagens nesse trecho aéreo foram compradas pela Fundação Araucária, né? Foram bancadas pela fundação, eram parte do projeto, né? E essas passagens foram de Varsóvia a Milão e de Milão a São Paulo, né? E de São Paulo ela pegou um outro voo doméstico e chegou em Curitiba.
Já no Paraná, a professora foi abrigada por colegas brasileiros que abriram as portas de suas casas para recebê-la. Primeiro, ela foi abrigada em Ponta Grossa e depois veio para Irati, onde ficou na casa de uma coordenadora de um dos cursos da Unicentro até encontrar uma casa própria. Agora que já está na cidade, a professora contou que tem visto diferenças entre a cultura brasileira e ucraniana. O choque cultural trouxe estranhezas, mas a acolhida da população ajudou no processo de adaptação. Це зовсім інша країна, зовсім інша культура. І я спочатку, коли сюди приїхала, тобто тут дуже все відрізняється від Європи. Тому що в Європі я була дуже в багатьох країнах, але в Америці все інакше. Я зустріла прекрасних людей. І ментально я можу сказати, що я зразу ввійшла в цей простір. Але я складно сприймала архітектуру і почала бачити я архітектуру, може, через тижні 3 після того. Тобто я її бачила, але я не могла зрозуміти всієї глибини та от ідеї, яка була вкладена. Ela percebeu aqui no Brasil uma cultura diferente, né? E porque ela já tinha uma ideia, culturas europeias, né? Porque, como eu falei, ela já tem algumas experiências internacionais na Europa, mas na América, como ela falou, tudo é diferente, né? Ela falou que conheceu pessoas maravilhosas e que ela pode dizer que entrou mentalmente na atmosfera. A professora estranhou a forma da arquitetura brasileira. No país de origem, a arquitetura dos prédios é antiga. Já no Brasil, os prédios são mais modernos. Для того, щоб всім було зрозуміло. От, наприклад, у вас вулиці вимощені мармуром і у вас використана специфічна техніка. Ця техніка була запроваджена не іспанським, а каталонським архітектором Гауді. І в Іспанії це зустрічається, коли от як битий кафель використовується на вулиці. У вас заможня країна і у вас використовується мармур. Uma das coisas também que ela fala que teve dificuldade de aceitar foi a arquitetura, né? Que tudo muito diferente, coisas assim que a pessoa estranha bastante, porque a Europa tem aquela arquitetura histórica, aquela coisa, é como assim, você colocar uma pessoa num ambiente em que tudo não é nada familiar, né? A pessoa fica um pouco perdida, né? Mas aí, com um pouco de boa vontade, ela foi tentando entender a profundidade da ideia que estava embutida, né? Porque ela é muito atenta a essas questões da arquitetura, né? Porque como arte, né, a arquitetura expressa muito do povo. E algumas coisas aqui são, assim, de certa maneira, muito simples, né? E é uma coisa muito... Não há uma expressão, né? A forma como as ruas são feitas também chamou a atenção da professora. І ви цим мармуром викладаєте центральні вулиці міста. Так зроблено в Курічібі, там дуже багаті викладені оці мармурові вулиці. Так було зроблено в Іраті, центральна вулиця, але зараз чомусь це змінили. І замість дорогого мармуру, який лежав на вулицях, замість того, щоб його зберегти, як це роблять в Італії, в Іспанії, ви вирішили змінити центральну вулицю Ірати і поклали там звичайний сучасний кафель. A pavimentação das ruas na Europa usavam aquelas pedras antigas, né? Ela mencionou o termo mármore, mas seriam aqueles blocos, né, de paralelepípedo, né? Que nas ruas mais antigas, né, ainda existem. Curitiba, por exemplo, tem a parte do centro histórico lá que é preservada, né? Todas as cidades na Europa que têm essa pavimentação, eles procuram preservar daquela maneira, porque é uma coisa histórica. Mas aqui no Brasil, por uma conveniência, né, prática, eles metem asfalto em cima.
caríssima, né? Até por uma questão assim da própria população, né? Que essa rua está fazendo muito barulho, nós queremos asfalto, né? Então isso choca um pouco essa percepção histórica e cultural que ela tem. A diferença nas igrejas também trouxe estranheza. O costume cultural das igrejas brasileiras, especialmente em relação à música, foi uma das surpresas. Також я хотіла би сказати про церкви. Які у вас в Бразилії церкви? Я бачила у вас найдавніші церкви, я так розумію, це 17 століття. Я бачила в Курitiba, на центральній вулиці 17 століття, церква католицька. Tem poucas igrejas, né, que são antigas, né, e preservadas, mas em Curitiba, por exemplo, que ela viu uma igreja católica do século XVII, lá na região central, e assim, ela criou uma expectativa de entrar naquela igreja e entrar numa atmosfera de assim celestial, uma coisa assim típica de igreja, né, que se encontra na Europa. E ela surpreendentemente ouviu música jazz sendo executado dentro da igreja. Então isso deu um certo estranhamento, né, de não ter visto uma coisa dessas numa igreja na Europa. A diferença cultural também se estendeu para o teatro. Quando ainda estava em Curitiba, a professora visitou o Teatro Guaíra. Lá pôde perceber que o teatro brasileiro é diferente do ucraniano, que ainda traz uma certa formalidade. І щодо оперного театру. У мене був дуже цікавий досвід, коли я була в вашому оперному театрі. І навіть в оперному театрі відчувається м'якість, розслабленість. Мені здається, що от ця бразильська культура розслаблена. Вона красива, багата, але вона, здається, легка, відкрита. A diferença, né, que ela percebeu, né, que o teatro aqui no Brasil, ele admite, assim, ele tem uma abertura maior para essa informalidade, para essa leveza, para essa tropicalidade, né? Svitlana destaca que essas diferenças não são ruins, mas um diferencial da cultura brasileira. Я мушу сказати, що це інше. Я відкрита до всього. У мене немає зверхнього ставлення. І я не можу говорити, що щось хороше, а щось погане. Я сприймаю все. Просто воно інше. Ela não compara isso de maneira assim que é melhor lá ou cá. Ela diz assim, é diferente. É algo assim que eu ficou admirada com essa leveza, né, com essa característica do teatro dentro do Brasil. E assim, ela considera isso uma riqueza, né, dentro da cultura mundial, né? Ainda sobre o cotidiano, a professora conta que percebeu que os brasileiros valorizam muito as relações familiares. Я дякую за те, що ви запросили мене на цю зустріч. Я хочу сказати, що я побачила, що в Бразилії дуже сильна родина. Я побачила дуже ніжне ставлення матерів до своїх дітей. І ніжне ставлення. Outra percepção foi em relação ao Brasil não ser um país tão patriarcal como ela imaginava. Uma outra percepção dela, né, é que há uma crença, né, que o Brasil é um país eminentemente patriarcal. Mas as pessoas com quem ela conversou, especialmente os homens, eles têm demonstrado um sentimento mais feminista, né? No ponto de vista assim de sensibilidade, né? De coisas que fogem a essa regra do patriarcalismo, né? E ela fica impressionada que os homens brasileiros, né, sejam esses homens modernos, né? E como essas famílias se adaptam a essa modernidade, né? 13h44. Logo depois do intervalo, nós vamos trazer a segunda parte desta reportagem, falando sobre a adaptação da professora e pesquisadora Svitlana Krevorutko, que saiu da Ucrânia no ano passado e hoje trabalha como pesquisadora convidada na Unicentro, aqui em Irati, sendo bolsista da Fundação Araucária, que auxilia, né, os refugiados ucranianos a continuarem as suas pesquisas aqui no país. Nós voltamos já com você. Meio-dia em
Estamos de volta, 13h48. Nós seguimos com a matéria com a professora e pesquisadora Svitlana Krevorutko. Ela saiu da Ucrânia no ano passado e hoje trabalha como pesquisadora convidada da Unicentro aqui em Irati, sendo bolsista da Fundação Araucária, que auxilia refugiados ucranianos a continuar as pesquisas aqui no país. Ela contou para nossa reportagem como foi a sua adaptação aqui ao Brasil. Bem, o desafio da professora e pesquisadora agora está em aprender a língua portuguesa. A professora trabalha com o estudo da linguagem e em fontes históricas escritas, como literatura, história e linguística, e por isso procura dar uma atenção maior à estrutura da língua portuguesa. A própria Svitlana já fala, inclusive, algumas palavras em português e nós vamos ouvi-la agora aqui com a gente. Є набір фраз, там «Bom dia», «Boa noite», «Per favor» і багато інших фраз, дуже багато слів, «libro», «Revolução», але їх потрібно грамотно зв'язувати в граматику, і я ж філолог. Я боюся зробити помилку. Оце для мене найстрашніше. Тобто, але лексику я зараз напрацювала і намагаюся тепер це зв'язувати. Я намагаюся розмовляти. Então, como ela falou, né, ela tem aprendido essas palavras necessárias para o dia a dia, né? Como falou, cumprimentos, né? Bom dia, boa noite, por favor. E isso assim, em termos. Obrigada. Obrigado. Em termos. Até mais. Em termos isolados, né? Esses termos isolados até dá para se virar. Ela, como filóloga, ela tem essa atenção especial para morfologia, para sintaxe, para ortografia. Então, ela tem um olhar mais técnico, né, para a língua. Então, ela busca essas bases, né? Fala que tentou sentir essas regras estando nesse espaço, né? Sentindo na própria pele como estar num espaço onde se fala predominantemente português. Essa atenção maior tem trazido um desafio para aprender a segunda língua, segundo o professor Clodogil. Aprender qualquer outro idioma que não seja o nosso idioma nativo é difícil, é uma tarefa difícil. Então, o não nativo, ele precisa de um trabalho intelectual, né, para poder se comunicar. Por isso que o que ela está fazendo, né, nesse momento, né, é um procedimento de imersão, né? Então, mas isso leva um bom tempo. Até o momento, ela tem aprendido palavras básicas de cumprimento que auxiliam no dia a dia. Mas o desafio maior é não cometer erros, conforme Clodogil. Ela, como filóloga, ela tem um cuidado especial, ela procura tentar não cometer erros, porque é uma visão dela como acadêmica, como especialista na área. Então ela sente isso talvez seja um obstáculo, né? Mas ao mesmo tempo ela está se esforçando para tentar adquirir essa linguagem do dia a dia. Há pouco mais de 3 meses aqui em Irati, Svitlana permanece tendo contato com os familiares. Felizmente, ela não teve nenhuma perda familiar, mas estudantes da universidade acabaram morrendo durante a guerra. As conversas com familiares, amigos e colegas auxiliam a manter-se informada sobre a situação de todos. A professora conta que as facilidades tecnológicas auxiliam o contato e ajudam a matar um pouco da saudade, mas ainda não substituem o contato pessoal. Я кожного дня спілкуюся з моїми рідними. Вдома у мене живуть мої батьки, мій брат з його родиною, з його дружиною, мої діти, у мене 2 дочки дорослих. І я кожного дня з ними спілкуюся по телефону. Зараз прекрасні технічні можливості і можна бачити одне одного. Звичайно, це не те, що маєш тактильний контакт, але це краще, ніж взагалі нічого. Ela tem contato todos os dias com a família, né? Ela tem os pais, o irmão, né?
a família dele, o irmão, a esposa dele, filhos, e ela tem 2 filhas adultas, né? Que ela fala com elas todos os dias. Assim, ela fica tranquila por hoje ter tantas possibilidades tecnológicas, né? De você fazer uma videochamada, porque antigamente, né? É muito difícil você ligar de um país para o outro. Hoje em dia é a coisa mais fácil, né? Por WhatsApp, você faz uma videochamada, as pessoas mostram como é que tá, como é que você vê a pessoa. Então isso tranquiliza mais, né? Isso já mas não é o mesmo que estar ali, abraçar a pessoa, né? Que você tem, mas é melhor do que nada, né? Svitlana também mantém contato com colegas e amigos por meio da internet, conforme o professor Clodogil. Além da família, né, ela conversa bastante com colegas, os colegas que trabalham na universidade na Ucrânia. Também ela tem um grande círculo de amizades, né, que ela também troca algumas mensagens com eles e conversam. Isso tem trazido certa tranquilidade para ela aqui. O projeto, realizado com o auxílio da Fundação Araucária, tem duração de 2 anos, sendo que a professora deve permanecer no mínimo 1 ano no país. No entanto, Svitlana tem o desejo de poder visitar os familiares mesmo com o país em guerra. Isso só vai ser possível se, por exemplo, a Fundação Araucária bancar o bilhete de passagem para ela ir visitar a família no período de férias, e depois ela retorna para prosseguir o projeto aqui. Para o futuro, a professora conta que quer voltar ao país para ajudá-lo a se reconstruir. Справа в тому, що я українка, і зараз в моїй країні, в Україні, велика біда. І нам дуже потрібні люди і дуже потрібні фахівці. І я дуже потрібна Україні. Тому я думаю, що я, мабуть, буду повертатися додому, тому що я дуже вдома потрібна. Hoje na Ucrânia tem uma grande pobreza, né? Então, além de toda essa questão da guerra aí, existe uma falta de recursos, né? Então, uma série de problemas que isso impacta, né? Mas ela é ucraniana, então a ideia é retornar, né? Retornar para o país, porque há uma necessidade grande de especialistas, né, de pessoas da inteligência mesmo, da academia, para o processo de reconstrução do país depois que passar essa situação de guerra, né? Enquanto isso não ocorre, a professora segue como professora convidada da Unicentro, auxiliando na colaboração entre as universidades. Como ela agora está trabalhando no Brasil, a ideia dela é trabalhar com essas relações internacionais entre as universidades. Então, ela está aqui por ser ucraniana. E isso é o grande, como se pode dizer, a grande cereja do bolo, né, de todo esse processo. Então, estreitar essas relações internacionais, isso é o grande objetivo deste projeto. Para o professor Clodogil, poder auxiliar os pesquisadores ucranianos em continuar com suas pesquisas é algo muito positivo. Então, foi um processo muito gratificante, né, da gente ver, porque é muito bom quando a gente tem um projeto que tem êxito, uma coisa que dá certo depois de muito esforço. Então foi despendido um esforço tremendo, né, para trazermos. Clodogil ainda revelou que o projeto contará com um projeto para a comunidade. Nós estamos planejando eventos, sessões fílmicas, né, para envolver a comunidade e especialmente assim fortalecer esse laço dessa diáspora ucraniana aqui da cidade, da região, com a pátria mãe, né, que hoje está lá combalida por conta de uma agressão, é uma coisa aterrorizante, impensável, né? Mas que talvez com isso eles possam até contribuir para um processo de preservação, né, de ter o contato não com essa Ucrânia idealizada, romantizada, né, que muito se fala aqui, mas ter um contato com essa Ucrânia real, essa Ucrânia que tem pesquisadores do calibre da professora Svitlana, que tem uma indústria
forte, que tem excelentes universidades que não têm custo, né, que os estudantes têm moradia e alimentação custeadas, né, e assim, que são um exemplo para nós, né, e nós olhamos para eles como um irmão mais velho,